um menino chamado Alexandre Camilo. Esse menino morava com a mãe e com mais 3 irmãos. A mãe adorava contar histórias e o menino viajava naquelas histórias. O menino cresceu e a lembrança daquelas histórias ficaram guardadas intimamente com ele. E ele resolveu que ia ser contador de histórias. O nome dele é Alexandre Camilo e ele está hoje aqui, conversando com vocês da Uniesp. As histórias, elas têm um valor fundamental. O mais importante para a criança, porque as histórias elas são boas para as crianças, para os jovens e para os adultos e para os idosos, em qualquer idade. Mas para a criança elas são fundamentais. Através do ouvir histórias, a criança começa a trabalhar um irreal, ela começa a trabalhar com a sua imaginação, trabalhar com o fantástico. O primeiro livro de contação de histórias que a gente tem é do Charles Perrault, Contos de Outrora. Ele recolhe contos que são de tradição oral. O primeiro grande escritor de histórias para crianças é o Andersen, mas ele vem depois. Ainda depois do Perrault, a gente teve os irmãos Grimm, que também recolhiam histórias de tradição oral e colocavam nos seus contos. Nesse primeiro livro, Contos de Outrora, nós já temos a história do Chapeuzinho Vermelho. A história, o mito, ele vai se modificando muitas vezes com algumas coisas com o passar do tempo. Mas eu digo que o mais importante é o valor, a sabedoria que está embutida naquela história. Então, o contar histórias é você doar a palavra. Doar a palavra é um ato de amor. Os pais, os avós, se gostam de livros, se já tem o hábito de manusear o livro, né? E isso é uma coisa maravilhosa. Não existe nenhum iPad que possa tirar isso. Os pais que levam crianças numa biblioteca, que levam numa livraria, e hoje as livrarias estão maravilhosas, estão levando a criança para um playground, para um mundo maravilhoso. Se você desliga um pouco o computador, se você deixa a TV a cabo, o Blu-ray, o DVD desligado, você vem para o livro, o valor que isso vai ter é muito além do hábito da leitura, é um valor de carinho, é um valor humano, né? É o cabo de vassoura que é o cavalo, que vira espada, é um pedaço de pano que é o lago, que depois é a capa. Você nunca vai ver uma criança com crise de criatividade. A criança ela é criativa por si. E quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando cada vez mais pressionado e menos criativo. Se esquece que a gente já foi uma criança criativa. Então, as histórias ajudam muito. E quando você cresce e trabalha com o seu lado criança, você está trabalhando com o quê? Com a sua criatividade. Naquele momento que o contador está ali, ele está influenciando. Então, é importante ele se preparar. Os seus elementos internos e externos para poder contar uma história. Ela pode ser apresentada assim como um espetáculo, mas isso não quer dizer que seja melhor do que aquela que é só para uma criança no hospital ou aquela que o avô conta para a neta, no colo. Alguns contadores muito tradicionais começam a ficar preocupados que começam a fazer muito espetáculo de narração de história, que está perdendo a importância. Por isso que eu digo sempre, quem quer contar história precisa se preparar. Eu, para contar a história e você acreditar, eu tenho que estar lá. A história também está acontecendo para mim. E aí, se ela está acontecendo para mim, eu acredito. Se ela não está acontecendo para mim, eu desvirtuo. E aí, nessa hora, a plateia infantil é a mais difícil. Porque os adultos mantêm o respeito e a educação e ficam lá. Será que vai demorar? A criança não. Tá chato, quero ir embora. Quem conta um conto aumenta um ponto. Muitos pontos, inclusive. Algumas histórias duram 8 minutos. Tem dias que a história está remixada, ela dura 12. E depois o que vai sobrar é aquilo que a gente leva com a gente. Por mais que tenha registro, tem várias histórias no YouTube minhas, tem no site. Às vezes a pessoa fala assim, ai, não tem algo em vídeo que eu possa passar aqui? Não substitui. Não é que não substitui a minha presença, não substitui a presença de nenhum contador. Esse contato, esse ao vivo é fundamental para que a história aconteça.